Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando os 260 capítulos do Novo Testamento. Estamos indo capítulo por capítulo, verso por verso, livro por livro, são 27 livros. Falamos também da introdução de cada livro. E nesse programa de hoje nós vamos falar de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Assista também o programa que nós fizemos da introdução do livro de Atos, para você ter uma ideia geral do livro de Atos. Quem escreveu Atos, nós explicamos na introdução, foi Lucas, o mesmo escritor do Evangelho. A princípio, como eram rolos, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos faziam parte de um único rolo, não é? Então, nós vamos começar o primeiro capítulo. Note que nesse primeiro capítulo é a continuação do Evangelho de Lucas, onde ele diz assim: fiz o primeiro tratado. O primeiro tratado que ele está se referindo é o Evangelho de Lucas. Ó Teófilo. Teófilo, nós já falamos isso. Theo quer dizer Deus, filho é amado, amado de Deus, não é? Então são todos os amados de Deus. Teófilo acredita que era uma pessoa real, não é? Lucas chama ele de excelentíssimo no seu evangelho, e aqui ele chama só de ó Teófilo. Então ele fala: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então o que nós vamos ver? O que Jesus fez e ensinou estão nos evangelhos. Então ele agora vai relatar a continuação da obra de Cristo. E diz aqui: até o dia em que foi recebido em cima. Esse em cima está se referindo à ascensão de Jesus, quando Jesus sobe aos céus, conforme nós vamos ver nesse primeiro capítulo de Atos. Então note que a continuação, Jesus vai ascender, foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Vamos ver quais foram os mandamentos que Jesus deu aos apóstolos pelo Espírito Santo que escolheram. Note a palavra Espírito Santo já aparece no verso 2. Espírito Santo é um termo que vai repetir quase 50 vezes no livro de Atos, não é? Por isso que nós vemos que Atos é pneumatológico, ou seja, apresenta o Espírito Santo. Atos é histórico, né? Atos é apologético, Atos é missiológico, é pentecostal, é evangelístico, é homilética, que nós vamos encontrar a pregação da igreja aqui. Então, fiz o primeiro tratado, Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Então, a ressurreição de Jesus, de acordo com Lucas, podia ser provada, porque Jesus apareceu vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Então, nesses 40 dias que Jesus apareceu aos apóstolos, ele está dando mandamentos pelo Espírito Santo, aparece com provas infalíveis, não é? Acerca das suas aparições. Jesus teve várias, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Então, Atos é a continuação e o estabelecimento desse reino de Deus que chegou pela anunciação de João Batista, depois Jesus. João foi o precursor do reino. O livro de Atos e os apóstolos são a continuação e o estabelecimento do reino de Deus na terra. A igreja é o reino de Deus na terra. E estando com eles, determinou que não se ausentasse de Jerusalém,
mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, que de mim ouvisses. Interessante, a maioria dos discípulos eram da Galileia, era natural que após a festa da Páscoa, onde Cristo foi crucificado, eles retornassem à Galileia. E nessas aparições, nós vamos ver que Jesus apareceu algumas vezes no mar da Galileia, por exemplo, João 21, ele estava pescando no mar da Galileia quando Jesus aparece. Mas a ordem é que eles não se retirassem de Jerusalém, ou se ausentassem, mas que esperassem a promessa do Pai. Qual era a promessa do Pai? A promessa do Pai era o derramar do Espírito Santo, um grande derramamento, conforme nós vamos ver na pregação de Pedro em Atos capítulo 2, o cumprimento da profecia de Joel. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então essa era a promessa do Pai, que Jesus disse que de a mim ouvisseis, ouviram de mim. E aí vai falar do batismo com o Espírito Santo, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, novamente o termo Espírito Santo já apareceu no verso 2, agora apareceu no verso 5. Note quantas vezes o Espírito vai aparecer. E está falando de batismo com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, ou seja, vai se dar no dia de Pentecoste, né? Com relação ao Espírito, nós vamos ver em Atos 1:8, que Jesus fala da virtude do Espírito, Atos 1:5, o batismo no Espírito. Nós também vemos o convite do Espírito, diz a igreja vem, né? Mensagem do Espírito, a unção do Espírito, o testemunho do Espírito e os dons do Espírito. Tudo isso nós vamos encontrar, não é? Na Bíblia. Virtude, batismo, convite, mensagem, unção, testemunho, dons do Espírito. Tudo nós encontramos nas Escrituras. E fala do João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, conforme nós vamos ver na introdução aqui do livro de Atos. Aqueles, pois, que haviam reunidos perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Note a diferença, os apóstolos, sendo natural de Israel, estão preocupados quando é que o Senhor irá restaurar o reino a Israel. Mas o Senhor Jesus está mais preocupado em estabelecer o reino de Deus do que o reino a Israel, como no verso 3 diz, falando do que respeitava ao reino de Deus. O importante é estabelecer o reino de Deus. E o reino de Deus é a igreja, onde a igreja está presente, onde a pregação do evangelho ocorre, onde almas estão sendo convertidas no poder do Espírito Santo, porque é o Espírito que nos dá poder para testemunhar, é o estabelecimento do reino de Deus. Mas eles perguntam quanto ao reino de Israel. Quando eles perguntam, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Quando Jesus, na verdade, está preocupado com o reino de Deus, não tanto o reino a Israel. E aí a resposta de Jesus é, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Quando é que Deus vai restaurar o reino a Israel? Isso é com Deus. Então Jesus disse, não vos pertence saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Há certas coisas que o Pai se reserva para eles. Deuteronômio 29:29 diz que as coisas ocultas, as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as ocultas pertencem a Deus para todo sempre. Então Jesus disse, não vos pertence saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude. A palavra aqui, virtude, pode ser traduzida como poder também do Espírito Santo. A palavra no original grego significa dunamis, da onde vem a palavra dinamite, é um poder, é a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E está falando do poder e da unção do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Por isso que nós cremos que a evidência
como vamos ver no capítulo 2, é falar em línguas, porque o dom, a virtude, o poder do Espírito Santo é justamente para que a pessoa testemunhar. A palavra testemunhar no original grego é mártire, né? Que a pessoa fosse um mártire. E o que vai acontecer com a maioria dos discípulos e apóstolos, todos vão morrer como mártire, com exceção de um só, de João, que vai ficar até a ilha de Patmos, né? Então, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Cristo nos dá o poder para testemunhar. Esse verso realmente é impressionante pelo seguinte, Jesus está falando com os apóstolos tiveram 3 anos com Jesus. Eles viram os milagres, viram quando Jesus ressuscitou Lázaro, viram quando Jesus levantou o paralítico, quando Jesus curou os leprosos. Eles podiam testemunhar do que eles viram. Mas Jesus disse, vocês antes de terem minha testemunha, vocês têm que receber o poder. Isso mostra que a igreja de Cristo, o reino de Deus, começou debaixo do poder do Espírito Santo e ele deve continuar sobre o mesmo poder. Tem grupos de igrejas cristãs que nós chamamos cessionistas, eles dizem que cessou, que esse poder só foi necessário no início para a igreja expandir, para o reino expandir, mas quando o cânon ficou completo, ou seja, todo o Novo Testamento estava completo, então cessou esse poder. Esse grupo é chamado cessionista. Nós, pentecostais, cremos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não é? Ou seja, o poder de Jesus ontem continua sendo hoje e será eternamente. Inclusive, Atos capítulo 2, quando Pedro prega no dia de Pentecostes sobre o que estava acontecendo, Pedro diz assim, porque a promessa vocês respeitam a vós e aos vossos filhos, né? 2,39, porque a promessa da efusão do Espírito, do derramar do Espírito, vocês respeitam a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, de acordo com Atos 2,39, não existe cessionismo, não cessou. A virtude, o poder, o dom, a unção do Espírito Santo continua disponível para todo aquele que crê e buscar, não é? Esses sinais seguirão os que crerem. Expulsarão os demônios, porão mãos sobre os enfermos, curarão e falarão novas línguas, não é? Então, está disponível. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. Como eu disse, eles já tinham andado com Jesus, mas Jesus disse, para vocês serem minhas testemunhas, vocês precisam receber essa virtude, esse poder do Espírito Santo. Tanto em Jerusalém, que era a capital onde eles iam receber, como em toda a Judéia, que era a região, né? A terra de Israel tem a região da Judéia, tinha a região de Samaria e Galileia. A Judéia ao sul, próximo a Jerusalém. Samaria no meio e Galileia ao norte. Então, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nesse caso, confins da terra, vai chegar o evangelho até Roma, não é? No livro de Atos. Então a virtude, e eu acho que eu estou precisando de virtude aqui, poder, né, por causa dessa tosse, a virtude, o poder está disponível a todos que creem, todos que buscam o poder do Espírito Santo. Eles iriam receber esse poder para serem testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando seus olhos. Atos nos conta da ascensão de Jesus. Como é que Jesus, quando dizia isso, vocês vão receber o poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
Judeia, Samaria, até os confins da terra, quando ele está dizendo isso, ele foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Você pode imaginar que coisa tremenda. Jesus aparece por espaço quase 40 dias, testificando, falando do reino de Deus. Quando ele termina, ele tem a sua ascensão, ele sobe. Lembra também Elias quando subiu ao céu, não é? E uma nuvem o oculta, uma nuvem, na nuvem veio um carro de fogo, levou Elias, mas ele subiu no meio de um rodamuinho e acendeu. Da mesma forma, Jesus foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos, não é? Então Jesus ocultou-se aos seus olhos. E eles ficaram olhando para aquela nuvem, vendo, até que Jesus desapareceu. Verso 10 diz, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Que visão celestial, coisa maravilhosa. Eles estão olhando para o céu, Jesus subindo, a ascensão de Jesus ocorre no primeiro capítulo de Atos, né? O Senhor Jesus assuntando ao céu. E é interessante, por que essa ascensão de Jesus é importante? Porque lembra que ele apareceu durante o espaço de 40 dias, não é? Se Jesus não sobe ao céu, eles iam ficar esperando Jesus aparecer de novo, 50, 60 dias. Então, essa assunção de Jesus, ela é muito importante. O livro de Hebreus diz o que Jesus está fazendo agora no céu. Sentou-se à destra de Deus, à destra da majestade nas alturas, vive para interceder por nós até o dia que ele há de voltar. Então a ascensão de Jesus marca o fim do ministério terreno de Jesus e abre a porta para o início do ministério dos apóstolos, no poder, na virtude do Espírito Santo. Note que as últimas palavras de Jesus foram essa: mas recebereis a virtude, que há de vir sobre vós e ser minha testemunha. E aí Jesus vai subindo no meio de uma nuvem e aí desaparece, e a ascensão de Jesus marca o fim terreno do ministério terreno de Jesus. Muito interessante Lucas registrar isso para nós no livro de Atos. Estando com os olhos fitos, ele subia, puseram 2 varões vestidos de branco. Os varões vestidos de branco, normalmente esse tipo de visão, indicavam anjos, não é? 2 varões vestidos de branco. Interessante Deus sempre mandar, às vezes em número de 1, 2, mas é para servir de testemunha. 2 varões vestidos de branco, para que uma testemunha seja verdadeira, é necessário 2. Os quais lhe disseram, eles estão olhando para o céu. Note que eles são da Galileia, isso aconteceu sobre o Monte das Oliveiras, vai descrever o texto. E eles estão olhando, e aí eles estão olhando para o céu até que Jesus ocultou, eles ficaram vendo essa visão, e aí esses 2 varões em branco vão dizer a eles: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Há de vir assim como para os céus o vistes ir. Daniel 7,13 fala do Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Os anjos descrevem e falam acerca da volta de Jesus. 318 vezes no Novo Testamento nós vamos ter referência sobre a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. E esse é um dos textos dito por 2 varões vestidos de branco, 2 anjos, nós cremos, que proclamaram aos apóstolos, dizendo: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu visse. Quando é que ele vem? Não sabemos, ninguém sabe o dia, a hora, não é? Como ele diz, não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas a notícia é que o mesmo Jesus que subiu, um dia há de voltar, há de vir, assim como para o céu visse ir. Então, voltaram para Jerusalém. Note que eles estavam próximos de Jerusalém,
do monte chamado das Oliveiras. Foi dali que Jesus subiu. De acordo com o profeta Zacarias, quando Jesus vier e ele puser o seu pé sobre o monte se partirá em dois. Não é uma parte para o sul, uma parte para o norte, não vai 4 partes, porque uma para o leste e outra para o oeste, não é? Então fala do Monte das Oliveiras. Jesus subiu sobre o monte, nós cremos que ele há de voltar sobre o Monte das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Né? O caminho de um sábado era o que era permitido eles caminharem. O caminho de um sábado era a distância permitida para o judeu caminhar nesse dia. Essa distância ia da extremidade do arraial, das tribos, quando ele estava no deserto, era justamente a distância desde as extremidades das tribos até o tabernáculo, quando ele estava no deserto. E essa distância era cerca de 1.200 metros, ou seja, 1 quilômetro mais 200 metros, que era a distância do arraial, do extremo até o tabernáculo. 1.200 metros era o que eles caminhavam, não é? 1 quilômetro, ponto 2. Essa era a distância de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo. O cenáculo é o mesmo lugar onde Jesus celebrou a Páscoa com eles e instituiu a ceia, não é? Falou, partindo o pão, tendo dado graça, disse, tomai, comei, isso é o meu corpo, faça isso em memória de mim. Naquele cenáculo, Jesus também havia dito que um deles haveria trair. Jesus também lavou o pé dos seus discípulos naquele cenáculo, né? Eles voltaram para o cenáculo, e eles parece que moravam lá, onde habitavam. Eles ficavam juntos, era uma comunidade que estava sempre junto, e aqui vai dar a lista dos 11, porque Judas havia traído o Senhor. Inclusive o texto primeiro de Atos, aqui do primeiro capítulo, vai falar dessa traição de Judas. Então subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago e João. Esses 3, e André, os 4, na verdade, são os mais próximos. Pedro e Tiago, João e André, não é? Pedro e André são irmãos, Tiago e João são irmãos. Então, Pedro e Tiago, João e André. Felipe e Tomé. Bartolomeu, que nós cremos que é Natanael, João, primeiro capítulo, e Mateus. Então, nós temos Pedro, Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, 8 discípulos, Tiago, filho de Alfeu, quer dizer, Alfeu é Mateus, né? Esse Tiago, esse segundo Tiago, é filho de Mateus, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago, né? Alguns dizem que talvez era filho de Tiago, irmão de João, outros dizem que era talvez filho de Tiago, filho de Alfeu. Se é assim, Jesus tinha um pai, um filho e um neto seguindo ele, não é? E Tiago, filho de... e Judas, filho de Tiago. Esse Judas não é Iscariote, é outro Judas. Se nós notarmos, nós temos o número de 11. Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé são 6, Bartolomeu e Mateus 7 e 8, Tiago, filho de Alfeu, 9, Simão, Zelote, 10, e Judas, filho de Tiago, claro, está faltando Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Verso 14. Todos esses perseveravam unânimes em oração e súplica. Eles ficaram em Jerusalém orando. Então presta atenção, por um espaço de 40 dias Jesus apareceu, mas depois Jesus ascende ao céu, né, no 40º dia, capítulo 2, vai ser no dia de Pentecostes, então eles vão permanecer 10 dias esperando, né? Todos esses 11 perseveravam unânime em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus. No Novo Testamento, Atos 1,14 é a última vez que menciona Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Maria é mencionada nos 4 evangelhos e aqui em Atos pelo menos 14 vezes. E agora Maria é mencionada pela última vez em Atos 1,14. E Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos.
Os irmãos de Jesus estão lá, eles passam a crer em Jesus depois da morte e ressurreição. Se você olhar João capítulo 7, os irmãos de Jesus não criam nele até que ele ressuscitou dentre os mortos. E agora, como Jesus já havia ressuscitado, então está lá Maria e os irmãos de Jesus. Jesus tinha 4 irmãos, né? Tiago é o nome de um, tinha outro irmão chamado José, outro irmão Simão e outro irmão Judas. Jesus tinha 4 irmãos, inclusive quem escreve a Epístola de Tiago, nós dizemos que é o irmão do Senhor e era o líder da igreja de Jerusalém. E quem escreve a Epístola de Judas, que fica antes, Apocalipse, é outro irmão de Jesus. Então, Jesus tinha 4 irmãos, fora as irmãs. Então, lá permaneciam as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos, que antes não criam, agora estão lá junto com eles, orando, não é? Esperando. Muito bem. Entre a descida do Espírito Santo, a ascensão de Jesus, esse tempo que eles estão orando, unânimes, com oração e súplica, então eles decidem escolher alguém para o lugar de Judas Iscariotes, diz aqui. E aqui vai também falar qual foi o fim de Judas no primeiro capítulo de Atos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos. Note que o fato de Pedro se levantar no meio dos discípulos prova de fato que Pedro era o líder, não é? da comunidade cristã. Muita gente quis fazer Pedro o primeiro papa, não é? Mas não tem nenhum ponto da Bíblia que diz que Pedro foi papa, mas com certeza era um líder. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era quase 120 pessoas. Então note que tinha os 11, além dos 11, tinha a mãe de Jesus, os 4 irmãos de Jesus, só aí já são 15, não é? Entre os 11 mais os 4 irmãos de Jesus, 15. A mãe de Jesus, 16. E aí nós vamos ter mais outros discípulos que tinham codiscípulos. E assim nós vamos somando essa multidão que estava ali no cenáculo, era quase 120 pessoas. Não era 120, era quase 120, né? E disse, Pedro se levantou no meio deles como líder e disse: varões, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura e que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Qual é a referência que Pedro está dizendo? É Salmo 41, verso 9. O escritor do Salmo 41 é Davi. E no Salmo 41, verso 9, nós vamos ter uma referência que Davi fez profeticamente. Davi está escrevendo, né? Salmo 41, verso 9, eu vou ler para você. Até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Esse amigo íntimo de Davi, que Davi está se referindo, né? E depois profeticamente vai se aplicar ao filho de Davi, que é Jesus. E o amigo íntimo que levantou e comia pão e levantou contra mim o seu calcanhar foi Judas. Mas Davi, quando ele teve aquele problema da rebelião de Absalão, ele tinha um conselheiro dele, Aitofel, depois você pode ler no Antigo Testamento, né? Aitofel, no livro de 2 Samuel, diz que Aitofel ficou do lado de Absalão e acabou traindo Davi, inclusive fazendo certos conselhos a Absalão contra o rei, contra as concubinas do rei, para que fossem abusadas as concubinas do rei, não é? De Davi. Então, Aitofel é considerado o Judas do Antigo Testamento. Aitofel, amigo de Davi. E aí Davi escreve esse salmo, né, que Davi está se referindo a traição de Aitofel com a rebelião de Absalão, até o meu próprio amigo íntimo, seria Aitofel, em que eu tanto confiava, comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Aconteceu com Davi,
não é? E aí, profeticamente, essa escritura se refere agora a Judas no Novo Testamento, né? Então, Pedro menciona que a escritura foi predita pelo Espírito Santo, apesar que aconteceu de fato com Davi, mas foi predita pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, não é? Judas foi o guia. Dos 12 discípulos, Judas era o único que não era galileu. Judas, na verdade, era do sul, né? Da região sul. E Judas acabou vendendo Jesus por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Porque foi contado conosco que alcançou sorte nesse ministério. Judas era um dos 12. Pedro diz que Judas foi contado, ainda teve a sua sorte, ou seja, a sua parte no ministério durante a vida de Jesus, até que ele acabou vendendo Jesus. Pedro vai dizer também aqui qual foi o fim de Judas. Graças ao livro de Atos, nós sabemos exatamente, nós sabemos, de acordo com os evangelhos, que Judas devolveu as moedas, se arrependeu, foi se enforcar, mas não sabemos mais detalhes. Agora aqui, em Atos 1:18, vai nos dizer. Ora, falando de Judas, esse adquiriu um campo com o galardão da iniquidade. O galardão da iniquidade foi as 30 moedas, não é? Que era o preço escravo, mas ele conseguiu comprar um campo com esse dinheiro. E Judas parece que se enforcou, não é, sobre uma árvore. Diz que ele, precipitando-se, quando ele se enforcou, ele se lançou, precipitou e arrebentou pelo meio. Olha que coisa interessante. Nos evangelhos diz que Judas apenas se enforcou, né, com a árvore. Mas diz que quando ele pôs aquilo, ele se atirou com tanta violência que, quer dizer, o pescoço reteu, diz que ele se arrebentou no meio. Olha o pecado de Judas, da traição. No momento que ele vai fazer isso, ele precipitou e se arrebentou pelo meio, quer dizer, rompeu o estômago dele com a violência com que ele saltou e a corda puxou. Diz que ele arrebentou-se no meio e todas as suas entranhas se derramaram. Que morte trágica de Judas. Ele não só morre enforcado, mas o peso do seu corpo fez com que abrisse suas entranhas e abrisse-se no meio, né? Rompesse talvez a barriga dele e as entranhas caíssem para fora. Que cena terrível, né? Que preço da traição de Judas levou a uma morte tão trágica, não só o enforcamento, mas rompendo-se no meio, as entranhas se derramando. E foi notório isso que aconteceu a todos que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Alcedama. Alcedama é o nome que se dá em hebraico, né? Isso é o campo de sangue, campo de sangue. Então, como aquele campo foi comprado pelos 30 moedas do preço de traição que Judas fez, comprou esse campo, e era como era sangue inocente, foi considerado campo de sangue. E aí vai citar outra referência no livro dos Salmos. O livro dos Salmos é o livro mais cotado no Novo Testamento, né? Porque o livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não ache quem nela habita, e tome outro o seu bispado. Outra cotação ao Salmo, está se referindo ao Salmo 69, verso 25. Eu vou ler Salmo 69, verso 25, que tem a ver com essa escritura. Então, note que os apóstolos, Pedro aqui falando, né? Eles tinham conhecimento, como termina o livro de Lucas, capítulo 24, que Jesus abriu-lhes o entendimento para que eles compreendessem as escrituras, tudo que estava acerca dele escrito na lei, nos profetas e nos salmos. E agora no Salmo 69, verso 25, diz: fique desolado o seu palácio e não ache quem habite nas suas
tendas, não é? Outro salmo de Davi, quando ele prefigurava os cânticos, né, do Messias, e ele diz, derrama sobre a tua indignação, prende o ardor da tua ira, fica desolado o seu palácio, e não acha quem habita nas suas tendas. Pedro vai pegar emprestado essas referências para citar que o que aconteceu com Judas foi profético, estava profetizado no livro dos Salmos quase 1000 anos antes. Porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserto sua habitação e não haja quem nela habite e tome outro seu bispado. Não está escrito tome outro seu bispado no Salmo, mas isso é uma liberdade com que o autor sagrado se encontra ao se referir ao Salmo. É necessário, Pedro continua falando, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo, lembra que a multidão é quase 120, Jesus tinha mais do que os 12, né? Os 12 foi Jesus que escolheu, mas agora Pedro vai dizer, é necessário, pois, os varões que conviveram conosco todo o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, está falando da ascensão novamente, um deles se faça conosco, testemunha da sua ressurreição. Então eles decidem substituir Judas, eram 11, aí eles usam uma cotação do Salmo 69, verso 25, para dizer, fique livre a sua habitação, e aí ele acrescenta, tome outro seu bispado, né? Baseado nessa referência, ele vai dizer quem deveria ser escolhido para esse cargo, para substituir Judas. Era necessário algumas características. Primeiro, essa pessoa tinha que conhecer o ministério de Jesus desde o início, desde o batismo de João. Talvez tinha que ser até um descendente dos discípulos de João, que acabaram se tornando seguidores de Jesus, né? Que desde o batismo de João até o dia que dentre nós foi recebido em cima. Então tinha que ser alguém que tivesse acompanhado desde os dias do batismo de João até a ascensão de Cristo, os 3 anos do ministério, para poder substituir Judas, né? Então tinha que ser alguém assim. E eles vão conseguir achar 2. E apresentaram 2 numa multidão de quase 120. Era comum haver pelo menos 2 ali que tinham acompanhado o ministério de Jesus desde os dias do batismo de João até a sua ascensão. Então apresentaram 2, José, chamado Barsabás, Bar em aramaico quer dizer filho, Sabás, então esse José, filho de Sabás, e que tinha por sobrenome o Justo, ele era considerado justo, sobrenome, porque sobrenome na nossa língua portuguesa hoje quer dizer, por exemplo, meu nome é Eugênio Piacentini. Então, o Eugênio é o meu nome, Piacentini é o meu sobrenome. Mas aqui, sobrenome não era bem assim. Sobrenome nessa época significa que sobre um nome que a pessoa tinha um outro nome. Por exemplo, o próprio Jesus. Jesus era chamado Jesus de Nazaré, ou Jesus Nazareno. Então, era um nome que davam sobre o nome da pessoa na época de Jesus. Não é como hoje as pessoas têm primeiro nome e último nome, que não era comum, as pessoas naquela época eram conhecidas, como foi aqui, José, chamado Barsabás, e que tinha por sobrenome um outro nome que davam a ele, que chamava ele de o Justo, né? Um termo bonito, José, filho de Barsabás, chamado filho de Sabás, tinha por sobrenome o Justo, ou seja, ele era considerado justo naquela multidão, né? E esse era um termo que era atribuído a algumas pessoas que procuravam cumprir a lei, obedecer à lei mosaica. Então ele tinha sobrenome Justo. Então, esse José foi apresentado e o outro é Matias. José e Matias. José, filho de Sabás, ou Barsabás,
justo, e Matias, não é? E orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostrará qual desses dois tem escolhido. A oração foi uma oração curta, mas era uma oração objetiva, para que Deus mostrasse qual dos dois se escolhendo. Se era José Barsabás ou se era Matias, para ocupar o lugar de Judas, não é? Então, e orando, se é tu, Senhor, conhecedor do coração, mostra qual dois, para que tome parte nesse ministério e apostolado. Era algo importante, de que Judas se desviou. Olha, Judas andou com Jesus, esteve com Jesus, viu os milagres. Diz no Evangelho de João que Judas era até o tesoureiro do grupo, tinha a bolsa, também era ladrão, metia a mão na bolsa. Judas havia se desviado para ir para o seu próprio lugar. Estão indicando aqui a condenação de Judas, principalmente através do suicídio violento, que ele pula, se enforca, abre-se no meio, suas entranhas caem para fora, e lançando ele sortes. A sorte, normalmente, eles pegavam pedrinhas, às vezes marcavam o nome, jogavam, se a pedra caía para cima, com o nome da pessoa, e a outra caía para baixo, era considerado, então, que aquela caiu para cima com o nome, era quem Deus escolhera. Então, é isso que quer dizer, lançaram sorte, pegaram as pedrinhas, então chacoalharam, jogaram. Era uma forma como eles faziam, em vez de ter uma nomeação, vamos sortear, Deus conhece, Deus sabe quem ele escolheu e que isso aí é o escolhido de Deus. Então era para escolher alguém para o lugar de Judas, que havia se desviado. Lançaram sortes, ou seja, jogaram aquelas pedrinhas e caiu a sorte sobre Matias, né? Matias, ou seja, a pedrinha quando caiu sobre Matias. Também eles podiam anotar o nome, jogava a pedra, se a pedra rolasse e caía sobre Matias. Todos os dois eram aceitáveis. Os estudiosos da Bíblia, os eruditos, dizem que talvez tinham escrito a pedrinha, né, na pedrinha jogado, conforme caía, rolava, o nome que saía para cima era escolhido. Ou podiam escrever o nome e quando jogava a pedrinha, as pedras rolavam, sobre aquela que a pedra rolava, era o nome da pessoa escolhida. Todos os dois eram, como era lançada a sorte naquela época. E lançaram sorte, mas antes de lançar a sorte, eles oraram. E a sorte caiu sobre Matias. Então, apesar de José ser chamado filho de Barsabás, não confunda esse Barsabás com Barrabás, não é? Apesar de José ser chamado filho de Barsabás, justo, quando caiu a sorte, caiu sobre Matias. Mesmo caindo a sorte sobre Matias, eles pediram que todos o aceitassem. Diz que por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então Matias assume o lugar de Judas para ocupar o 12º apóstolo. Por que tinha que ser 12? Bom, Jesus havia escolhido 12. Pedro, em Mateus, quando perguntou, não é isso que nós achamos tudo e te seguimos, o que nós vamos receber? Jesus diz que na ressurreição dos mortos, aqueles 12 iam se assentar sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então essa é a razão que eles querem escolher 12. Então Matias foi escolhido para o lugar de Judas para ocupar, junto com os 11, seu 12º. Nós não ouvimos falar mais nada de Matias, né? O pastor Gesiel, grande amigo, ele acredita que isso foi uma escolha deles, que Deus não se envolveu nessa escolha e que a escolha do próprio Jesus foi Paulo para o lugar de Judas, não é? Então, porque Matias, você nunca mais ouve falar dele no livro de Atos, não é? Mas não é só Matias, também a gente não ouve falar muito de André, não fala nada, não ouve falar muito de Bartolomeu ou de Mateus, o que eles fizeram, né? Então não é só Matias que a gente não ouve, mas é interessante, porque nós vamos ver que Paulo vai ter uma atividade muito grande e Paulo foi escolhido pelo Senhor.
mas Paulo não fazia parte dos 12, não é? Mas Matias foi escolhido, e depois, claro, eu não vou falar de Matias, mas também não vou falar de Bartolomeu, nem de Mateus, nem de nada. Então o livro de Atos não é bem Atos dos Apóstolos, mas é Atos de dois apóstolos, Pedro e Paulo. Paulo que se converte, que é Saulo de Tarso, perseguidor da igreja. E de dois diáconos, né? Estevão, que é martirizado, primeiro mártir da igreja, no capítulo 7, e depois Felipe. Amém? Então, com isso, nós concluímos o capítulo 1. O que acontece no capítulo 1? A promessa da infusão do Espírito, a ascensão de Jesus, a permanência deles no cenáculo, a escolha de Matias no lugar de Judas. Aí nós estamos preparando esses 10 dias aí, entre a subida de Jesus no 40º dia, dia de Pentecostes, a escolha de Matias acontece ali, enquanto eles oravam, buscavam a Deus, e aí o capítulo 2, que nós vamos ver no próximo programa, começa então cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Capítulo 1 é isso, terminou o capítulo 1 de Atos, no que nós focaliza aqui a ascensão de Jesus, a escolha de Matias, a perseverança deles em oração. Amém? Então assista a introdução, assista o próximo programa, capítulo 2 de Atos, e aprenda nessa aventura maravilhosa no livro de Atos. Esperamos ter contribuído para você entender um pouco melhor o capítulo 1 e volte para assistir o capítulo 2. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a rica consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini.